Disse o Senhor Jesus, versículo 9: propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Disse Jesus: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí Jesus diz que esses dois homens foram para o templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Para quem não sabe, fariseu é um religioso que demonstrava santidade exagerada. E eles, os fariseus, eles procuravam se justificar praticando as obras a ponto de dizimarem coisas insignificantes, mas para bater no peito e dizer: eu dou o dízimo de tudo. Portanto, de uma maneira bem simples, o fariseu era um religioso que mostrava uma santidade acima do normal. O publicano era homens que eles tinham a missão de cobrar os impostos. E eles eram acusados, eles tinham a fama de extorquir as pessoas, cobrando impostos elevados. Eles eram conhecidos como ladrões, roubadores. Nesse texto, Jesus nos fala que os dois homens foram com um bom propósito: orar. E a oração deles ficou registrada, para que todo mundo tomasse conhecimento, pelo menos estas orações que eles fizeram naquela ocasião. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Dá para a gente entender que eles estavam perto um do outro. Senhor, jejum 2 vezes na semana. Eu não sei se tem aqui alguém que jejua 2 vezes por semana ou mais do que ele, eu não sei. E eu também não quero saber não. Mas tenta imaginar você, esse homem jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. E ele ainda diz, olha que coisa interessante: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Irmãos, não é pecado dar o dízimo. Não é pecado. Irmãos, não é pecado ser santo. Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. É a vontade de Deus que nós sejamos santos. É a vontade do Senhor que nós sejamos santos, separados para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Agora, o pecado se torna quando a gente faz questão de bater no peito e dizer: eu sou, eu faço.